Fala galera Netflu, dessa vez aqui com o Ricardo Tenório, candidato da chapa Libertadores à presidência do Fluminense, nesse Netflu entrevista especial. Então eu já começo te perguntando, Tenório, por que você quer ser presidente do Fluminense? Bom, primeiramente, olá amigos do Netflu, tricolores. Paulo, o grande motivo é porque eu me sinto preparado nesse momento para exercer essa função. Eu digo sempre que é uma missão, não é um sonho, é uma realidade que o Fluminense passa muito complicada, caótica, não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto político. Então eu estou montando junto com Wagner Victor, que é meu vice, a chapa Libertadores, para que a gente possa realmente libertar o Fluminense dessas amarras e buscar realmente um título tão sonhado por nós todos. Então eu, como disse, me sinto preparado a liderar essa equipe para que a gente coloque o Fluminense de volta no caminho das glórias e das conquistas. Então, Tenório, você deixou o triunvirato com o Mário e Celso Barros, né? E ao sair disse que não queria fazer uma campanha personalista. Mas ter deixado o grupo se lançar candidato não seria um pouco uma decisão personalista? Não, até porque eu não sou candidato de mim mesmo, né? Eu quando saí, na verdade, eu não saí abandonando ninguém. Eu simplesmente não tive nenhuma alternativa quando o projeto que a gente idealizava passou a ser um projeto de uma pessoa só. E aí eu me senti na obrigação, como sempre servi ao Fluminense e nunca me servi do Fluminense, eu me senti na obrigação de sair e aí sim, me colocar à disposição do Fluminense quando fui procurado por várias pessoas para que a gente pudesse lançar essa candidatura que nesse momento representa uma diferença entre a candidatura do meu adversário, uma diferença gritante, que nós temos uma equipe de trabalho, uma equipe atuante e que quer realmente qualificar para poder a gente fazer uma gestão austera, responsável, sem euforia, de um modo que a gente consiga trazer a união, a pacificação do Fluminense. A gente não aguenta mais essa situação onde a gente vive um fla-flu interno, onde a política interna acaba sufocando e comunicando mal ao seu torcedor e seu investidor. Portanto, é uma decisão que não é só minha, não é uma decisão personalista, é uma decisão de pessoas, de tricolores. Como que você falou do fla-flu interno? Você pode dar alguns exemplos desse fla-flu interno e como, na prática, você vai evitar que isso ocorra? Não, na verdade, o exemplo é fácil você entender. São grupos políticos, né, de diversas correntes e proliferam cada dia mais e acabam se sobrepondo ao que interessa, que é o Fluminense. Então a gente entende que a conversa com as pessoas, não com grupos políticos onde você tem aquele popular toma lá da cá, né? Você faz isso, eu te apoio, até funcionários do departamento, ou seja, pessoas que se acabam envolvendo pessoas de dentro do Fluminense num toma lá da cá desenfreado, onde você não consegue depois cumprir, imediatamente dentro do conselho deliberativo você já tem uma oposição dentro daquelas pessoas que te ajudaram a te eleger. Então a pacificação é nesse sentido, o meu compromisso é com o Fluminense, é com você, torcedor, e para que a gente consiga tirar o Fluminense dessa situação. A forma como fazer é muito importante, essa pergunta é muito importante, é no diálogo, é na abertura, no compromisso de atender a todos os tricolores de forma clara, sabendo dizer não, sabendo colocar as coisas na hora certa, sem compromisso com nada a não ser o Fluminense. O seu adversário ele fechou o apoio da diretoria dos esportes olímpicos, né? E é sabido que você também se reuniu com eles, tentou o mesmo apoio, mas não conseguiu. E os torcedores do Fluminense, pelo menos a boa parte deles, quando perguntados, preferem que o clube invista no futebol e não que esqueça, mas que deixe um pouco de lado os esportes olímpicos para poder basear todos os seus esforços, né, naquilo que leva o nome do clube. Como que você vai tratar esse setor caso seja eleito? A minha conversa com o Departamento de Esporte Olímpico é uma conversa nesse sentido que eu acabei de colocar, de união, mostrando a eles que a gente tinha muito trabalho, e mostrando o nosso projeto, sem essa coisa do toma lá da cá, era uma proposta clara e ampla para o Fluminense. São 18 diretores lá, abnegados, de forma voluntária também, que fazem um trabalho muito interessante e que precisam ser qualificados, né? A gente precisa qualificar, não digo os diretores, mas qualificar o departamento. E é importante que eu tenha esse compromisso, eu sou nascido e criado nas Laranjeiras,
passei a minha infância lá, né? Como disse, já natação, basquete, as escolinhas. Então eu sou uma pessoa vivida das Laranjeiras, nascida e criada, como disse. Então eu tenho um carinho muito grande, a revitalização da sede é uma coisa importantíssima. Eu sei separar muito bem esporte olímpicos, a sede social do futebol, né? Nenhum dinheiro do futebol tem que ir para a sede social, nem para os esportes olímpicos. Essa unidade tem que ser independente. É um dos objetivos nossos, tornar o Fluminense um clube empresa. Evidentemente que a legislação hoje tem algumas restrições, mas há no Congresso ainda já um projeto de lei para modificar isso e vai entrar em pauta já, e o Fluminense vai ser protagonista nessa relação. Então os esportes olímpicos e Laranjeiras são uma unidade independente que tem que ser autossuficiente, e o futebol, com certeza, é uma unidade que tem que ser trazida com bastante profissionalismo e numa intenção de se tornar uma empresa. E como fazer com que os esportes olímpicos e a sede social do clube seja autossuficiente? Trabalhando dentro da divisão de custos, das receitas que eles promovem. Evidentemente, a gente tem que tirar a certidão negativa de débito para que a gente possa ter acesso aos projetos incentivados. E eu digo são projetos incentivados para você fazer times de alta performance, como basquete, vôlei e outros mais. A gente pode também restaurar a sede, equipar a sede, porque a sede é uma sede cultural, uma sede histórica, em que a gente pode sim qualificar os profissionais lá que estão com dinheiro já exatamente incentivado. Buscar recursos específicos que você consiga atrair mais sócios, e com essa receita desses sócios você poder revitalizar a sede de Laranjeiras. A situação do Fluminense é calamitosa, a questão financeira, né? Você vai tentar evitar cair no lugar comum de culpar gestões anteriores pelo que ocorre atualmente no clube? Como que você pretende utilizar na sua gestão um plano para resolver essa situação complicada do Fluminense atual? Não vou cair no lugar comum. A gente sabe, né, que a situação é caótica, diferente da última eleição, onde a gente era avisado que a situação estava equacionada. Dessa vez a gente entende e vê que a situação é caótica, apesar de não ter transparência, apesar de a gente assumir, né, o próximo presidente assume no dia 10, 2 dias depois, sem ter exata noção da onde vai ter que trazer a primeira ação. A gente sabe muito bem que tem algumas coisas já acontecendo, o caso do Profut, o caso das dívidas, das penhoras que ingessam o fluxo de caixa. E é nesse aspecto que a gente vai atuar de primeiro momento para que a gente consiga sentar com os credores, evidente agora com uma nova administração, com uma credibilidade diferente, mostrar a eles que se não alongar ou não separar isso, a gente não consegue fazer os pagamentos. E aí sim, retornar o fluxo de caixa para que a gente tenha capacidade de investimento nesse primeiro momento, para que a gente possa sair dessa situação. E aí você tem o Campeonato Brasileiro andando, no caso do futebol. É importante saber que você mexer nessa situação, nesse momento, é complicada. A gente tem que dar força à comissão técnica que lá está, aos jogadores, tentar, evidentemente, como obrigação, colocar os salários em dia, porque isso como disse, obrigação, mas na verdade é uma obrigação que as pessoas não cumprem, e há muito tempo a gente vê isso. Então é importante a gente saber que nesse primeiro momento a gente tem que levar o Fluminense até o final do ano com dignidade, com respeito, buscando evidentemente as conquistas. Temos ainda a Copa Sul-Americana pela frente e o Campeonato Brasileiro. E aí sim, planejar paralelo a isso um 2020 melhor, onde a gente tem a capacidade de investimento de volta, trazer o investidor de volta, mostrando um planejamento estratégico diferenciado. Quando você fala em levar o Fluminense até o final do ano, obviamente é importante ter um patrocinador forte. Sim. E desde a saída da Unimed, o Fluminense fechou com alguns patrocínios que acabaram se transformando numa arapuca por conta de alguns problemas financeiros. Não teve repasse, por exemplo, a Mate Viton, a Dryworld, a Vale Express. Como evitar esse tipo de situação na sua gestão, quando o Fluminense for sentar para negociar com alguma empresa? E que tipo de estratégia você tem em mente para fazer com que isso se torne algo mais fácil para o Fluminense obter? Bom, em primeiro lugar, o Fluminense precisa de procedimentos, né? A gente já vem conversando com algumas empresas nesse sentido de patrocínio master, de fornecimento de material esportivo, que a gente sabe que a Dryworld, a Under Armour está saindo, mas na verdade o que você precisa é de procedimento interno. Quando você avaliar um contrato, e isso nas últimas gestões parece que nunca existiu, e em função disso tem essas trocas que você não soube avaliar, a gente tem que avaliar risco e capacidade de pagamento.
A gente é importante entender que cada contrato vai ser avaliado pela nossa equipe jurídica e financeira, qualificada na parte financeira. Nós temos o Ney Brito, que é PhD em finanças e recuperador, e tem a experiência em recuperação de empresas. E temos na parte jurídica o Rafael Rolim, né, que é um procurador do Estado com experiência vasta nesse assunto na área trabalhista e inclusive participou do processo inicial da concessão do Maracanã. E, além deles, tem o nosso vice-geral, que é o Wagner Victor, que pegou a SEDAI numa situação pré-falimentar e nos trouxe aí ela até uma situação de duplo A, né, qualificada numa agência de risco internacional. Então é importante a gente saber que nesse primeiro momento a conversa, o diálogo com esses investidores vai ser um diálogo qualificado. A gente vai ter planejamento para mostrar, vai ter equipe para mostrar e com isso a gente vai chamar esse investidor de volta, esse patrocinador de volta, além de você, torcedor do Fluminense, que é o maior investidor do clube. Então muito se fala, né, sobre amortização da dívida e equacionar. Isso não são, na verdade, propostas, é mais um desejo. Na prática, como que você vai fazer para que o Fluminense deixe de ser um clube pré-falimentar ou um clube falido para se transformar numa instituição que tenha superávit? Exatamente, dessa mesma forma que eu acabei de dizer, com uma equipe qualificada, trabalhando, conversando com os investidores, conversando com os credores, né? Diariamente. Nesse primeiro momento a gente vai submergir, entrar dentro do Fluminense, para que a gente possa a fundo conhecer esses problemas emergenciais, tomar as primeiras medidas e depois, evidentemente, planejar um Fluminense com capacidade de investimento, com um aumento de receita, explorando a sua marca e trazendo o seu maior investidor de volta, que é o torcedor. Falando de futebol agora, o Fluminense completou ontem ou hoje 3 meses de salário atrasado dos atletas. Essa situação ela vem se transformando num ciclo já. Toda vez que o Fluminense está perto de completar 3 meses, o clube vai lá e paga 1 mês de salário para poder não perder o atleta de forma unilateral, como ocorreu com o Scarpa, por exemplo. Para o jogador ter tranquilidade, para que as coisas fluam de maneira mais tranquila no futebol do Fluminense, como evitar essa situação? O que Tenório pretende fazer para evitar que não se atrase mais salários, como ocorre agora na gestão atual e como ocorria também na gestão anterior, no finalzinho ali da Unimed? A gente ouve falar nisso há tanto tempo, ouve falar sempre o problema que é a dívida. O problema é combater a causa da dívida, né? Quando você cria uma dívida e não paga essa dívida, você tem o custo da dívida. E ela chega, às vezes, a 30% a 40% do valor dela. O maior custo hoje do Fluminense é pagamento de dívida. Então, a gente tendo isso de uma forma, no caso do caso da dívida trabalhista, é pegar o que está fora do ato e colocar novamente, negociar, evidentemente, e a gente tem capacidade para isso, pessoas capacitadas para isso, para fazer essa renegociação. No ato, na dívida fiscal também, e na dívida civil, que é aquela que foi imediata e também sufoca o fluxo de caixa, você equilibrar. Porque o Fluminense, se desconsiderar isso, ele é superavitário. E aí você pega a venda de jogadores nos últimos 5 anos que fica cobrindo essas despesas ordinárias. Isso não tem sentido. Então, quando você consegue equacionar isso de fato, e equacionar, eu não digo só equacionar, porque tem já equacionar, nós temos uma trabalhista, nós temos um Profut, tem dívidas já acordadas, o fato é você pagar. Quando você cria uma capacidade de pagamento e cumpre essa capacidade de pagamento, você consegue ter os salários em dia. Você consegue porque você é superavitário, sua receita é maior que a sua despesa. Então, nesse sentido é que a gente vai trabalhar para colocar o Fluminense nos trilhos, de volta, para que a gente possa aí sim caminhar e seguir adiante, criando mais capacidade de investimento, aumentando as receitas, para que a gente não perca as nossas joias prematuramente, como está perdendo, não deixe de pagar os salários em dia aos profissionais que lá trabalham. Isso é importantíssimo. Você falou sobre renegociar a dívida e isso já vem sendo discutido já há bastante tempo, inclusive. Só não vem sendo feito, né? Não vem sendo feito realmente, mas vem sendo discutido. O Abad chegou até a ir para Londres, depois para Portugal, para tentar um fundo internacional e não obteve êxito. A sua ideia segue mais ou menos esse exemplo? Já tem um escopo dessa ideia? Do exemplo de captação de dinheiro. Sim, a gente tem essa ideia. Evidentemente, você tem que entender o risco, as garantias, onde o Fluminense atua, a carência, o prazo, as taxas. Né? Isso é uma discussão ampla, que a gente já tem equipe qualificada, já vendo isso. A gente sabe que o Fluminense tem algumas linhas
que ele está tentando atuar, mas nesse momento político conturbado, eu não vejo ninguém querer antecipar nenhum tipo de negociação. A gente vai, evidentemente, pegar o que existe. Se existe alguma coisa interessante, a gente vai dar continuidade. Se não existe, a gente vai produzir novas relações para que a gente possa realmente aliviar essas penhoras, esse fluxo de caixa negativo, essa coisa que sufoca o Fluminense no dia a dia, para que a gente possa ter fôlego e aí sim trocar uma dívida de curto prazo por uma dívida de longo prazo, com garantias reais, para que a gente possa evoluir. Ainda falando em dívidas e ativos do clube, talvez o principal ativo do Fluminense hoje, em termos práticos, seja Xerém. Sim. E o clube ele vem passando por um processo onde muitas vezes jogadores de altíssimo potencial saem muito jovens do clube, como o caso do João Pedro, que já está vendido. Provavelmente não vai fazer nem 50 jogos pela equipe profissional, se fizer 30 vai ser muito. Teve o caso do Gerson, teve outros tantos casos. E o Fluminense também sofre pelo fato do jogador já chegar fatiado quando ele é utilizado pelo time profissional. Como evitar essa ação dos empresários ali na base do clube, fazer com que o Fluminense tenha um maior poder de barganha com relação ao atleta e evitar também que o atleta seja negociado rapidamente para outros clubes, às vezes até perde para clube brasileiro, não perde nem para outros grandes centros. Como evitar esse tipo de situação? Primeiro, se equilibrar financeiramente para que você não tenha o tempo inteiro o pires na mão e tenha que vender esse jogador de forma prematura. Isso é primordial. E se vender, se perder, se não conseguir segurar, que perca para o mercado economicamente mais forte do que o mercado brasileiro. E aí você tem o mercado europeu que realmente para competir é difícil, não só nos valores de venda, de compra, como os valores de salário dos jogadores. Então é importante o torcedor saber que essas perdas prematuras são ruins para o clube, a gente não quer isso. Evidentemente, Xerém vem sustentando essas despesas ordinárias de forma errada. O dinheiro de Xerém a gente tem que pegar e como você disse, é um ativo onde eu reinvisto, onde eu tenho capacidade financeira de montar um time qualificado para disputar título, montar mais de uma equipe, é verdade? Você vê os grandes que disputam, tem 2, 3 equipes montadas para disputar 3, 4 competições. Se você não tiver essa capacidade de investimento, você não vai disputar essas competições, vai ficar limitado a 1 ou 2, ou limitado a ficar ali no meio da tabela. Então é importante saber que Xerém é o berço da nossa joia, ela tem que ter investimento direto, esse dinheiro de venda de jogadores tem que ter um pedaço reinvestido lá em tecnologia, em capacitação profissional, para que a gente produza cada vez mais. Essa fatiada de jogadores que você disse que o jogador já vem fatiado, isso não é só do Fluminense, é da maioria dos clubes brasileiros. A legislação permite hoje que o jogador tenha participação no seu contrato de direito econômico, e você sabe que o primeiro contrato é a partir dos 16 anos, quando chega lá, esse jogador já está exposto, já está na seleção brasileira, ou já está jogando de uma forma em evidência em torneios, até torneios internacionais. Você entende que isso faz parte da legislação, que a gente pretende ser protagonista na discussão no Congresso Nacional, para que a gente consiga realmente maturar esses jogadores, para que eles nos deem de retorno esportivo. Você vê, ontem jogou um menino de 16 anos, a gente já está, o sarrafo está lá embaixo, daqui a pouco você começa a vender joias com uma idade muito baixa. Então, trazer o retorno esportivo para o Fluminense, para o campo, para o futebol profissional é importantíssimo. E aí sim, depois de dar títulos e glórias, o jogador, se não realmente tiver mercado para a gente sustentar, se a legislação não mudar, aí perder, evidentemente, para o mercado internacional. Nunca para o mercado nacional, onde a gente é grande igual aos outros todos. Você falou sobre ser protagonista no Congresso com relação a essa situação. Protagonista em qual sentido? Na discussão da lei. Ter pessoas do clube diretamente ligadas? Sim, claro. Você está falando especificamente de quem? Wagner Victor, por exemplo? Não, a gente tem equipe formada, nós temos o Ayrton Xerez, eu tenho o Wagner Victor, tenho o Rafael Rolim, tenho o Ney Brito. Então são pessoas qualificadas que podem sim ser protagonistas numa discussão no Congresso Nacional, na Confederação Brasileira, na Federação Carioca, onde a gente possa discutir o futebol brasileiro de uma forma melhor. Desde a saída do Fred até a chegada do Ganso, teve um hiato de jogadores de expressão no Fluminense. Na sua gestão, você pretende investir mais em atletas de renome, até para poder reacender um pouco o marketing do clube, que ficou um pouco esquecido na atual gestão? Não digamos assim, nem um pouco esquecido, mas ficou quase que abandonado. Até extinguiram, na verdade, a pasta, dando a delegação para essa
essa função para a pasta comercial. Para a pasta comercial do Ronaldo Barcelos. Você pretende trazer os jogadores para poder reacender o marketing do clube, e de que forma você faria isso? Pois é, todo jogador de grande nome, todo ídolo, na verdade, ele é bem-vindo no Fluminense, principalmente os nossos ídolos, que infelizmente alguns foram embora, outros foram mandados embora. Então é importante a gente entender que para você trazer um jogador desse esporte, você precisa ter um projeto. O Thiago Silva outro dia deu uma declaração fantástica, emociona todos os tricolores, porque ele é um grande tricolor, mas ele disse, eu volto, quero voltar, quero encerrar a carreira no Fluminense, mas eu preciso de estrutura. Né? E sem estrutura a gente não consegue. O que ele disse com estrutura? É um projeto. É um projeto onde você chama o investidor, faça uma operação casada direta, onde você promova o ídolo, onde ele faça ações de marketing em cima do ídolo e que esse ídolo dê o retorno não só dentro de campo, mas como retorno comercial para o investidor. Então é importante o torcedor entender que essa falácia de que eu vou trazer A, B, C e não montar um projeto para que isso aconteça, inclusive um projeto que você monte um time. O Thiago Silva quer voltar, mas ele quer voltar para ser campeão. Né? Então é importante a gente entender que isso é assim que funciona, é assim que a gente vai trabalhar dentro da austeridade e da realidade. Você pode dar um exemplo de um projeto para montar um time com grandes nomes, por exemplo, baseado em contratos de produção? Sim, contrato de marca, direito de imagem. A gente paga, às vezes, direito de imagem e não explora a imagem do jogador, não é isso? Então você tem que explorar a imagem do jogador junto ao seu torcedor, planos do sócio-torcedor, ações com o torcedor, né? A empresa que vai patrocinar diretamente, promover dentro dela ações que o jogador possa participar. Né? Isso é importantíssimo, a gente vê no futebol, no mundo inteiro, isso acontecer, ídolos, né? Craques do futebol internacional participando de campanhas. Então é importante a gente formatar isso e dizer ao torcedor que é nesse sentido que é viável. Independente dos resultados, o técnico Fernando Diniz ele vem sendo bastante elogiado pela imprensa esportiva no país, pelo menos a maior parte dos jornalistas, pela forma como o Fluminense vem se comportando dentro de campo. Caso você seja presidente do clube, você vai avaliar o trabalho do Diniz a longo prazo ou você vai deixar com que os resultados definam isso? O Diniz ele vai ter uma vida longa contigo? Sempre se deve avaliar um profissional a médio e longo prazo. Até porque você tem que dar condições dele trabalhar. O que eu vou fazer é isso. É dar condições a ele, à comissão técnica dele trabalhar, ao diretor que está lá, que é o Paulo Angione, para que a gente entenda, né, uma conversa, o diálogo. Eu sou um sujeito afeito ao diálogo, então eu vou procurar conversar, entender o projeto do Diniz, entender o projeto do Paulo para o Fluminense e mostrar a nossa filosofia, a equipe que está chegando, mostrar a ele a filosofia que a gente tem, vencedora, que eu tenho, do que ele sabe e é a mesma dele. Então, mas entender, né, o projeto deles e avalizar e dar condições de trabalho. Eu tive experiência, você sabe, vocês torcedores sabem, em 2009, quando estive lá no comando de futebol com aquele time de guerreiros, onde a gente teve aquela arrancada fantástica e rebaixamos, na verdade, os matemáticos. Eu mantive o Cuca no cargo, eu sustentei, ele sabe disso. Foi difícil você fazer isso num momento de crise. Evidentemente que não foi só isso, né? Eu ajudei muito também a blindar, mas quem resolveu foi lá a comissão técnica, dando a eles condição de trabalho. Eles foram e resolveram junto aos jogadores que lá estavam. Então, esse é o meu perfil, de, evidentemente, manter o trabalho dos profissionais que lá estão. Eu costumo dizer que técnico, na verdade, ele nunca, na minha gestão, por exemplo, para mandar alguém embora, para tirar algum técnico, ele realmente tem que perder aquela situação, aquela filosofia e a coisa tem que mudar. O que eu acredito é que a gente tem que endossar o trabalho do Fernando Diniz, ele está fazendo um excelente trabalho. Começou agora, é importante saber, o time foi modificado, no ano passado para cá ele entrou, está fazendo um trabalho aguerrido, os jogadores estão entendendo a filosofia e cada vez mais está mostrando força e trazendo de volta o orgulho de ser tricolor. Então, Tenório, estádio próprio, Laranjeiras e Maracanã são 3 temas que estão sempre no imaginário do torcedor. Estão sempre no imaginário do torcedor. Fluminense, em 2018, teve cerca de 10 milhões de prejuízos com bilheterias oriundas do Maracanã. Como que você pretende resolver esse tipo de situação num curto prazo, porque é uma situação emergencial para o clube, tendo em vista que o Fluminense possui alguns torcedores que estão pensando na revitalização das Laranjeiras e algumas pessoas ligadas à sua chapa também já têm a questão do estádio próprio em mente. Queria saber o que você pensa dessa situação. Bom, são 3 coisas diferentes, né? Primeiro, falar das Laranjeiras. A revitalização do estádio das Laranjeiras é necessária, né? A gente tem lá um escombro, até perigoso, aquelas arquibancadas não podem
ser frequentadas. Então, as Laranjeiras, nós somos o berço do futebol brasileiro. Lá foi que tudo começou. Então, revitalizar Laranjeiras é uma necessidade, é um projeto que eu abracei. O Gustavo Marins, que vai ser o nosso vice de patrimônio, tem uma equipe, é bom que se frise, a equipe apolítica, que está trabalhando na viabilidade econômica, onde o Fluminense vai ter que colocar um tostão nessa reformulação, não só do estádio, mas como da sede principal. Então lá a gente vai poder ter jogos da divisão de base, a gente vai poder ter jogos de futebol feminino, jogos de pequeno porte no futebol profissional e também shows, arena de eventos e tal. Então é uma coisa, vai ser autossustentável, é importante a gente revitalizar e botar aquela sede bacana. O segundo ponto é o Maracanã. O Maracanã é a casa do Fluminense, o Maracanã desde a sua fundação é a casa do Tricolor. Agora está sendo feita uma gestão compartilhada junto ao Flamengo, mas é importante que o torcedor entenda que nós tínhamos um contrato de 30 anos com o antigo concessionário, que a gente vai saber em que pese o que aconteceu com o antigo concessionário junto ao Estado, para que entender como foi essa ruptura e essa nova parceria com o Flamengo. O que eu posso garantir ao torcedor é que os direitos do Fluminense vão ser preservados, principalmente nessa relação com o Flamengo, onde a gente vai ser protagonista dessa relação com o estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã, ele é superavitário. As pessoas não acreditam nisso, mas é verdade. O estádio do Maracanã tem receitas fantásticas. Bem administrado, vai virar uma arena de espetáculo, não tenha dúvida disso. Então a gente sabe que ali é a casa do torcedor do Fluminense e a gente vai protagonizar junto ao Flamengo essa relação de comercial, porque o Flamengo é adversário dentro do campo. Lá de fora a gente pode muito bem compartilhar e seguir junto nessa administração do Maracanã. E aí sim, trazer o torcedor de volta ao estádio, com a sua família, envelopar o estádio, fazer ações de marketing dentro do estádio, porque o Maracanã é nosso. E a terceira estádio próprio. Ponta é o estádio próprio. Que aí eu vou dizer a você, torcedor, ainda é um sonho, né? A gente tem que, eu costumo dizer que a gente tem que fazer uma grande consulta ao torcedor, né? Um plebiscito, saber onde é que ele quer o estádio, onde é que é o tamanho do estádio que ele quer, e aí sim, com essa condição, a gente poder estudar, fazer um estudo de viabilidade econômica, onde a gente consiga atrair investidor, onde a gente consiga fazer um estádio. Mas isso é uma coisa que na nossa realidade atual a gente vai ter que deixar um pouco de lado para resolver as coisas mais importantes nesse momento. Então, Tenório, o Fluminense é um clube com torcida em todos os cantos do país. Onde o clube joga, tem torcedor nas arquibancadas. Só que de uns tempos para cá, a diretoria do Fluminense se distanciou do torcedor, tanto que em muitos jogos o Abad foi xingado nas arquibancadas, mesmo com o Fluminense vencendo a partida. Como que você pretende efetivamente diminuir essa distância e valorizar os torcedores que moram em outros estados, por exemplo? Comunicação, meu amigo. A gente tem que se comunicar com o torcedor. O torcedor é a nossa razão de ser, né? Eu vou tenho falado isso, uma diretoria de relacionamento com o torcedor, com a sua torcida. Não só nos jogos do Estado, aqui no Rio de Janeiro, mas como também com os jogos fora, onde a gente tem a representatividade junto aos órgãos competentes do outro Estado, onde a gente possa receber o torcedor lá, onde ele possa comprar o seu ingresso, onde ele possa saber onde ele entra, onde ele seja bem comunicado e bem tratado. Isso é importante. O torcedor é a razão de ser, como eu disse, e é o maior investidor do clube. Então, num programa de sócio-torcedor que abranja isso tudo, um programa onde você fidelize o torcedor, você consegue comunicar bem com o torcedor e ele vai voltar. Ainda em cima dessa situação, o voto online, que foi bastante discutido nas últimas eleições e não ocorreu também, não vai ocorrer nessa eleição. É uma pauta da sua pasta? Sim, ela está incluída numa mudança estatutária, que a gente pretende fazer, evidentemente, no tempo que for possível. A gente teve uma agora em função dessa Assembleia Antecipada, a gente vai entender melhor isso, chegar e a gente vai montar uma equipe dentro do Conselho Deliberativo, a gente vai agora reforçar com a nossa gestão uma equipe qualificada para que faça um estudo da mudança estatutária dentro da modernidade que o Fluminense tem que estar inserido. É um estatuto antigo, ainda com muita coisa vaga, omisso às vezes, e que a gente pretende, evidentemente, modernizá-lo. E o voto online, entre outras coisas, está dentro desse estudo. Eu não sei se você teve acesso, mas o ex-vice jurídico do Fluminense, Bruno Cury, ele deixou um estudo pronto a respeito do voto online. Uhum. Você pretende utilizar... Eu pretendo ver, eu não tive acesso, até a gente não tem muita transparência, eu prego muito isso, o Fluminense comunica mal,
né? Exatamente por isso a gente não sabe o que acontece, as coisas boas não vêm, normalmente só aparecem as coisas ruins. Então é importante a gente sentar, entender o projeto, se for interessante, se for dentro da nossa filosofia, com certeza será aproveitado. Então, Tenório, em 2016 o Netflu passou por um problema muito grande no clube por conta de uma censura, né, na gestão Peter Sinsen. Na época o diretor de comunicação era o Sérgio Areias e, de certa maneira, prejudicou bastante o trabalho em relação àquilo que a gente entrega para o torcedor no que tange informações exclusivas direto do clube. Como que você vai lidar com a mídia segmentada, sobretudo o Netflu, dentro do Fluminense? Como é que vai ser essa relação sua com o maior portal do Fluminense? Bom, Paulo, você e o Leandro, vocês me conhecem há bastante tempo, eu sempre fui do diálogo. Eu sou totalmente avesso à censura. Evidentemente que eu sou um defensor ferrenho dos direitos do Fluminense. Se eu entender que alguma coisa está fora desses direitos, que esses direitos não estão sendo respeitados, a gente vai conversar, sempre dialogar, porque eu vou colocar sempre o meu ponto de vista e vocês vão colocar o ponto de vista de vocês, jornalistas, né, naquele momento. Então, não tem veto, não tem censura, tem diálogo, mas tem principalmente o direito da defesa ferrenha dos direitos do Fluminense. As entrevistas vão estar liberadas? Sempre liberadas. Queria que você desse as suas considerações finais para o torcedor que pretende participar do pleito eleitoral e por que ele deveria votar em você. Agora, bom, a gente tem agora no sábado, torcedor tricolor, uma eleição que vai ocorrer no sábado, dia 8, de 9 às 18 horas. Eu convoco todo o tricolor, sócio torcedor, sócio do clube, a comparecer às Laranjeiras. E peço a vocês o voto na chapa Libertadores, Ricardo Tenório e Wagner Victor. Por que eu peço? Porque nós temos, diferenciadamente do outro candidato, uma equipe trabalhando, uma equipe já montada para que a gente consiga tirar o Fluminense dessa situação. Nós temos um diferencial de apoio a todos os tricolores que querem nos apoiar, um diferencial onde a política do clube seja pacificada. É por isso que eu peço a você que na paz, no dia 8 de junho, sábado próximo, vá votar na chapa Libertadores Tenório Victor, para que do número 40, para que a gente possa realmente mudar o Fluminense, libertar o Fluminense dessas amarras que prendem ele há tanto tempo nessa situação caótica que a gente vive. Chapa Libertadores 40, Tenório Victor, até sábado e saudações tricolores. Tenório, te agradeço aqui por participar do Netflu Entrevista Especial e agora fica o recado para o torcedor participar do pleito eleitoral agora no dia 8 nas Laranjeiras. Faça o seu voto consciente. Até a próxima. Isso aí.